Mas nós vamos falar sobre sistema de raízes, sobre o que essas raízes elas produzem em nós e o porquê nós precisamos ter raízes. Em todos os sentidos da vida. Quando nós pegamos uma família fraca, uma família debilitada, o que nós vemos nessa família é a fragilidade em suas raízes, em seus alicerces. Raízes nada mais é do que alicerces. Quando nós vemos pessoas que elas são fragilizadas nas suas emoções, nós vemos pessoas que têm os seus alicerces emocionais fragilizados. Quando nós vemos pessoas numa espiritualidade rasa, o que nós podemos perceber é que, infelizmente, elas, ainda estão ali como recém-nascidos, no início do leite materno da sua espiritualidade, não aprofundou no alimento mais sólido, então não criou raízes, e qualquer vento de doutrina, ou qualquer outra direção, religiosa, eclesiástica, acaba bagunçando a sua mente, seu coração. Qualquer vento doutrinário confunde ele. Os relacionamentos entre homem e mulher, quando a gente vê casais infantilizados dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, o que nós percebemos é isso, falta raiz, As raízes, elas são essenciais, não apenas para que uma planta ela se desenvolva bem, mas para que ela dê frutos. Uma planta com raízes superficiais, ela será uma planta apática, uma planta suscetível a uma série de doenças, tanto doenças do solo, que são doenças que nós não vemos, são os nematóides, quando as doenças que você vê no exterior, que através dos pulgões, que são as sarnas das árvores, as doenças da sua seiva, do caule, as brocas minadoras, existem brocas minadoras do solo que afetam as raízes, mas que afetam também o tronco da planta, o caule, as flores, as folhas e os frutos também. Para vocês terem noção, tem frutos que já nascem doentes devido às doenças que essas plantas elas adquirem por falta da defesa que elas não obtiveram desde as suas raízes. E nisso aí eu posso falar um pouquinho, não sou agrônomo, mas entendo um pouco de planta. Então, para vocês entenderem quão é importante nós crescermos em todos os sentidos, mas em especial nós crescermos na graça. E não existe crescimento melhor na graça do que você crescer dentro da palavra do Senhor, você crescer na graça, biblicamente falando. No Salmo 1, o salmista já nos dá uma direção maravilhosa. Ele diz que aqueles que são arraigados, plantados no Senhor, como árvores no Senhor, que são plantados junto a ribeiras das águas que fluem do trono de Deus, que são regadas pelo trono de Deus, eles crescem na proporção certa, eles estão sempre viçosos, sempre com as suas folhas vivas, verdes, vibrantes, sempre alegres, felizes, uma árvore feliz, olha que legal, você se torna uma árvore feliz, e produz bons frutos que dão na estação própria, ou seja, não queima etapas, não pula etapas, e nesse processo desse livro enraizados, uma das coisas que nós vemos que um dos fatores primordiais das raízes é não fazer com que nós queimemos etapas, com que nós atropelemos os processos da vida. Então, para você seguir os processos naturais da vida, você precisa estar muito bem alicerçado, você precisa fincar raízes, você precisa ser bem arraigado, arraigada, senão você não vai desenvolver legal, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia maravilhoso, por o Senhor ser um Deus tão bondoso e misericordioso conosco, que nos mantermos nesse lugar, nesse dia, para louvar e adorar o Senhor. Obrigado por essa igreja, pelos nossos irmãos, por tudo que acontece, pela dinâmica da excelência da ministração do Senhor nos nossos corações, nas nossas vidas, através do Teu Santo Espírito, nos movendo nos louvores, na adoração, e agora no momento da Sua palavra, Deus, que o Senhor repreenda aquilo que não vem do Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações, ministrando, e que a Sua palavra gere vida, transformação, cura, restauração, libertação e salvação, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus, amém. O vídeo, gente, vídeo. Vamos de vídeo primeiro. 1, 2, 3, vídeo. Viu?
Aleluia, palmas pelo vídeo, gente, um vídeo desse tão maravilhoso aí, isso aí, gente. Enraizados, você é um enraizado, uma enraizada? 1 Samuel, capítulo 16, eu quero ler com vocês alguns versículos, já iniciando o versículo 2, diz assim: Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Versículo 10. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Versículo 12. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Versículo 13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E partiu daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Isso conta a história de quando o Senhor falou para que Samuel ungisse um novo rei a Israel, porque Saul já não era tido como rei. Naquele momento o Senhor já não se agradava mais de Saul, e o Senhor buscava para si um rei, e vocês conhecem muito bem a história. E então o Senhor direciona Samuel a ir até a casa de Jessé em Ramá, e Samuel obedece e vai e encontra os filhos de Jessé ali. Entre os filhos de Jessé passa todos os mais tops dos tops, mas Davi também era top, e vocês sabem muito bem a história, nós acabamos de ler. E quando passou os 7 filhos, como disse o texto, e o Senhor pergunta para Jessé: mas não tem mais nenhum? No primeiro momento, os seus irmãos não lembraram que Davi existia. No segundo momento, o seu pai também não lembrou que ele existia. Mas Deus não havia esquecido de Davi, como Ele não esquece de nenhum de nós. E Deus, Ele tem coisas conosco. Deus tem coisa conosco. Você precisa ter isso em mente. Uma das coisas que esse livro mais traz é que Deus, Ele tem coisas conosco, Ele está trabalhando em nós. Existe uma grande construção, uma grande obra. Ele está nos arraigando, nos construindo nele, para que através dessa construção nós possamos dar frutos, nós possamos construir outras pessoas, nós possamos construir em outras pessoas aquilo que Ele tem para a vida daquelas pessoas. Nós falamos muito sobre ser instrumentos de Deus, e todos os instrumentos, todos os utensílios, eles passam por um trabalho, por um preparo. Não existe nada, sabe, da coisa mais simples à coisa mais elaborada que você utiliza no seu dia a dia, ele passou por um processo de construção, de fabricação, de extração de uma matéria, para que houvesse uma construção. E do mesmo modo, da mesma forma, nós estamos nessa constante construção. É por isso que a Bíblia, ela nos traz como tabernáculos do Senhor. É por isso que Ele nos traz como uma planta, sendo o Senhor como, já trouxe aqui tempos atrás, sobre Jesus ser a videira verdadeira e nós os ramos. Esse livro trata disso também, e trata sobre esses frutos duradouros, os frutos que duram para a eternidade e os frutos que perecem. Os frutos que duram para a eternidade são frutos que nascem de raízes consistentes, raízes arraigadas mesmo, raízes que conseguem extrair o melhor de Deus para as suas vidas, para que os seus frutos germinem. E nós vemos Davi nessa condição.
E o interessante é que após Davi ser chamado por Deus, após ele ser convocado por Deus, após ele ser ungido rei, as coisas não aconteceram do dia para a noite, como não acontece na vida de nenhum enraizado, nenhuma enraizada. Raízes precisam encontrar o lugar ideal, raízes precisam encontrar a profundidade ideal, o habitat ideal, para que elas possam, extrair o melhor do oxigênio do solo. Sabia que no solo tem oxigênio também? Sim, tem oxigênio. Raízes também são oxigenadas lá embaixo, não é só pelas folhas que a planta é oxigenada. Precisam retirar as melhores vitaminas do solo, os melhores nutrientes, os melhores minerais. E isso requer uma demanda de esforço terrível. Sabe por quê? Porque raízes precisam se desenvolver em todos os tempos. Estamos entrando no inverno. Raízes precisam passar pelos invernos da vida. Raízes precisam passar pelos momentos de sequidão, os momentos áridos da vida, onde ela precisa romper barreiras para se aprofundar ainda mais. Ela precisa vencer obstáculos. Nenhum solo é 100% perfeito, como a minha vida e a sua vida não é 100% perfeito para um bom desenvolvimento. Não existe o professor ideal para você e nem para mim. Não existe a faculdade ideal para você e nem para mim. Não existe o curso ideal para você e nem para mim. Existe uma afinidade, existe um gosto, uma inclinação e muitas vezes uma imposição de uma sociedade, de um conceito de família que diz que aquele curso é bacana, que aquela profissão é bacana. Inclusive em Deus, muitas vezes, existem obstruções. E nós vemos Davi, um menino que após ser ungido rei, voltou a cuidar de ovelhas. Mas em cuidar de ovelhas, eles estavam habilitando para cuidar de pessoas. Uma boa árvore, ela não sobe ela não deixa subir para a cabeça, quando há sinais dos primeiros frutos. Davi poderia ter deixado subir para a cabeça, e ter falado assim: quer saber, eu não vou voltar para campo nenhum não, já sou rei, vou começar a reinar aqui, essa casa será o princípio do meu palácio, curvam-se a mim súditos deste reino, desse rei. Mas não, ele voltou para a sua posição, para a sua condição. E no capítulo 17, dando continuidade, nós conhecemos a história, surge toda aquela situação com Golias e os filisteus perseguindo o povo de Deus. Nós vemos Saul atormentado, desesperado, e Davi lá, trabalhando as suas raízes, movimentando as suas raízes, naquele solo, cuidando de ovelhas. E quando ele vai até Saul, e ele vai ao acampamento, e ele fica sabendo de todas aquelas atrocidades que os filisteus estavam fazendo com o povo de Deus, humilhando o povo de Deus, humilhando o seu povo, o seu Deus. Davi, uma das coisas que um enraizado, ele precisa de cara definir é a sua identidade. Vocês vão ver a história do autor, do Benning, e uma das coisas que fica visível nele, é a identidade dele, o desenvolvimento da sua identidade. Ele foi desenvolvendo ao longo do tempo da sua caminhada cristã com Deus, a sua identidade em Deus. E uma das primeiras coisas que um enraizado, uma enraizada tem é uma boa identidade. Ela sabe por que ela surgiu, por que ela veio a existir, por que ela está plantada ali, por que ele está plantado ali, e qual é o propósito dos frutos que ele ou ela produzirão. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque quando você tem isso bem definido dentro de você, você não precisa, que as pessoas ficam afirmando quem você é, por que você é, e isso não te faz envaidecido ou envaidecida. Isso é muito legal. Nós vemos Davi nesse conceito de não ser envaidecido.
Ah, ok, beleza, sou rei agora. Pô, legal. Bom, vamos voltar, vamos cuidar de ovelhas, vamos defender ovelhas. E quando ele vai até Saul, ele já mostra princípios de um trabalhar de Deus em sua vida, para que ele fosse de fato um enraizado, para que a sua vida fosse de fato consolidada no Senhor. Ele demonstra quem ele é. Quando Saul diz: você não tem condições alguma de ir contra esses filisteus, muito menos quanto esse gigante. No versículo 37 do capítulo 17, Davi disse: entretanto, disse ele a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, versículo 35, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Até matá-lo. Ele está falando: nesse período que meus irmãos estavam aí, eu estava sendo preparado. Eu estava na faculdade das habilidades em Deus, eu estava fincando raízes, eu estava sendo aprimorado para esse tempo, para esse momento. Sabe, tem uma coisa que o pastor Manuel Neto fala aqui, e para muitos talvez pode até soar de uma certa forma, uma certa soberba, ou uma certa altivez. Eu não estou falando isso também, não é porque a filha dele está aqui não, porque você sabe que eu não estou nem aí, eu não esquento com isso, não agrada, não precisa agradar, mas ele sempre fala que ele foi chamado desde a eternidade para esse tempo e nesse lugar, e parece, não, e ele fala em qualquer lugar que ele está, não é porque ele fala nesse lugar da terceira igreja, entendeu? Se ele estiver na igreja, na rua ali, em qualquer lugar, orando num lugar, ele vai falar esse trem aí. E num primeiro momento, se você ouvir assim, se você não tiver, sabe, uma introspecção em Deus legal, você tem: pô, mas soberbo, camarada, pô, dentro da eternidade, mas é verdade, porque eu e você, nós fomos escolhidos assim, e fomos escolhidos desde a eternidade mesmo. Quando Deus pensou na raça humana, no ser humano, Ele pensou em mim e em você. Ele estava lá desde o início, mas Ele está lá no nosso futuro também, Ele está no nosso amanhã. Então isso é verdade, isso é real. Agora, eu aposto disso se eu quiser ou não. Foi o que Davi falou para Saul aqui: não, fica tranquilo, cara, eu estou sendo habilitado. Antes de eu vir até Golias, antes de eu vir diante dos filisteus, eu estava lá diante de feras, eu estava lá lutando boxe com urso e leões, meu irmão. Família Grace, que me desculpa aí, mas eu já grudava leões pela juba, mano, já dava mata-leão. Eu vou ensinar para esse povo aí, que vai vir daqui mais de 2000 anos, esse povo vai surgir aí dessa família Grace do jiu-jitsu aí, eles vão aprender mata-leão, mas eu sou o cara do mata-leão. Estou lá no meu esconderijo, no meu secreto. E é bem legal, porque é nesses secretos que você cria raiz. E o autor do livro fala muito bem sobre essas raízes do secreto, essas raízes que são construídas no secreto. O interessante é que eu falei sobre identidade agora, logo pouco atrás, né, que aquele que tem as suas raízes fixadas em Deus, aquele que reconhece a sua identidade, tem uma identidade bacana, ele sabe quem que nutre essas raízes, ele sabe quem dá vida, sabe, para ele. E eu acho legal, uma coisa que eu acho legal em Davi, é que ele tinha essa compreensão, essa sensibilidade. Talvez por isso que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, né? O cara tinha esse lance aí, tinha o borogodó com o pai, a gente tem que reconhecer. E no capítulo 18, a partir do versículo 6 e o 7, fica legal, porque Davi já saiu de cena, depois que matou Golias, foi afamado, perseguido. Davi retorna, e aí Davi retorna como grande guerreiro, no cenário da vida. E aí, olha que coisa interessante,
Quando os soldados voltavam para casa, Davi não estava sozinho, Davi voltava com uma leva de soldados, tá? Depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e dança, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, presta bem atenção, enquanto dançavam as mulheres, cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Dezenas de milhares. Uma pessoa que ela é trabalhada, uma das coisas que ela tem, uma pessoa que, sabe, foi trabalhada nas suas raízes, nas suas entranhas, ela não deixa se levar por qualquer holofote, ela não se mesmece, ela não fica cheia de si, ela também reconhece quem está à sua volta, quem anda consigo, ela não pensa que ela é a única árvore bonita do bosque, até mesmo porque muitas vezes a única árvore bonita do bosque que atrai os seus olhos, pode ser a árvore que cria divisão entre você e Deus, pode ser a árvore do conhecimento, do que há de pior em mim e em você, como foi para Adão e Eva lá no início do paraíso, quando eles ousaram desobedecer a Deus, e não reconhecê-lo como a rocha maior, como a árvore maior, e eles apenas como ramos, que se cortado dessa videira, como diz em João 15, que nós já ministramos aqui, seca, morre, acaba e não vira em nada. Davi primeiro, ele não voltou sozinho, entenda que no corpo de Cristo, não existe aplauso só para você, tá? Não existe aplauso só para mim. Se me aplaudir, você precisa receber os aplausos que estão aplaudindo a mim, porque eu sou seu irmão. Da mesma forma, a hora que aplaudir você, eu preciso receber os aplausos seus, que eu também sou seu irmão. Eu não preciso estar aqui para ser aplaudido, você está sendo aplaudido por mim, então eu estou ganhando também, porque o reino está ganhando, todo mundo está ganhando. Davi voltou nessa consciência, todo mundo está ganhando, pô. Foi o reino, eu fui lá, matamos Golias, matamos aqueles filhos, todo mundo matou, todo mundo está ganhando, todo mundo está vencendo. É um reino que nunca perde, todos ganham. Um arraigado, um enraizado, ele tem isso. Ele entende que a extração de vida, sabe, e a vida que emana de si, é um compartilhar mútuo. Ele não é belo só porque ele é belo, não é bom só porque ele é bom, não. Tudo no seu ser, tudo na sua vida, gira em torno de uma utilidade múltipla. E é interessante porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebe, Ele deu o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus. Ou seja, Ele apoderou a mim e a você, para compartilharmos de tudo aquilo que Ele é. Davi estava falando, na minha vitória, não, todos compartilham, todos usufruem, todos pertencem, e todos falando, olha, Saul matou suas milhares, Davi matou as suas dezenas de milhares, não se ensoberbeceu, ele sabia quem fez tudo aquilo, quem o levou à conquista da vitória, quem tem esses laços profundos, esse arraigar profundo no Senhor, ele precisa entender que é Deus quem está trabalhando, que é Deus que cuida das estações, e que as estações que ele está vivendo, pertencem ao Senhor, o Senhor que o permitiu passar por esses momentos, viver essas conquistas, mas também as derrotas, porque a vida, sabe, daquele que quer aprofundar raízes, ela precisa ser solitária em si mesma. Uma das coisas que fica bem clara é essa introspecção pessoal,
de eu viver as minhas coisas, quando elas não estão legais, e celebrar as coisas boas com todos, compartilhar, doação, cara. Um enraizado, ele é doador, ele se doa. E em tudo isso nós precisamos entender que existe nessa construção um lapso temporal entre uma promessa e o cumprimento dela. Enquanto você está fincando suas raízes, enquanto você está, se alimentando do melhor que Deus tem, enquanto você está caminhando na direção correta, enquanto você está permitindo Deus trabalhar em você, cultivar em você o seu reino, manifestar através de você a sua graça, até chegar o momento certo de uma coroação, que talvez seja o momento de não apenas o aplauso, mas uma grande festa, uma grande celebração, e você entender que ela pertence ao Senhor. Existe um processo entre a promessa e o cumprimento dela. Sabe, o que vai te manter firme será a condição das suas raízes. Pensa raízes como cérebro, raízes, cérebro da planta. Pense suas raízes em Deus como o seu cérebro, e comece a pensar naquilo que Deus tem na sua vida, aprofundando-se nele, e aguardando o tempo do cumprimento. Entenda que o tempo da espera é o trabalhar, é esse fincar raízes naqueles ambientes, naqueles momentos escuros, onde há um mar de incertezas, onde há um mar de escuridão, onde você não está vendo nada. As raízes não estão lá embaixo, elas estão lá embaixo, elas não estão vendo nada, mas elas sabem que é o trabalho delas, que é a função delas, que é o existir delas ali, que vai fazer com que aquela planta seja vista, seja desejada, seja produtiva, cumpra o seu propósito. Mas tem um tempo entre a promessa e o cumprimento. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 diz assim, representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará o meu povo Israel, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Chegará o dia da coroação, chegará o dia em que a sua espera, a sua busca, a sua luta, o seu anonimato, ele tomará forma, e essa forma levará você ao coroamento, à coroação. Enquanto isso, você precisa entender os processos. E uma das coisas que o Banning ele mostra na cultura de um enraizado é esse tempo do trabalhar, esse tempo do trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deus tem um tempo para mim, um tempo para você. E você precisa entender que tudo começa em Ramá, mas Hebrom te espera.
Hebrom te espera. De Ramá a Hebrom vai passar muitas coisas. De Ramá a Hebrom vai ter momentos de tristeza, de choro, momentos de euforia, de grande celebração e reconhecimento. Isso tudo faz parte do tratamento de Deus, do processo de Deus. Você está na universidade do céu. E a universidade do céu na terra, mano, ele não aceita cola. A universidade do céu na terra, você não queima etapas. Você precisa concluir todas as matérias. Você precisa passar por todos os terrenos. Você não pode simplesmente, achar que hoje ou amanhã é o seu dia. Você precisa entender e esperar o dia do Senhor. É o dia do Senhor para você em Hebrom. Ele vai te encontrar em Hebrom, através de pessoas chaves, no momento chave, onde uma chave de fato vai virar na sua vida, e as coisas vão acontecer como aconteceu na vida de Davi. E diz no versículo 4 que Davi tinha 30 anos de idade quando começou a governar. Ele foi ungido ali pelos seus 13 anos de idade, aproximadamente. Então, ele levou aí de 17 a 20 anos de espera para que ele pudesse chegar a Hebrom, para que as suas raízes pudessem, trazer a força que ele necessitava para que bons frutos fossem colhidos. Mas o interessante é que ele permitiu que todos participassem dos frutos que o Senhor concedeu a ele. Na cultura de um bom enraizado, uma boa enraizada, ele e ela produz frutos para que outros usufruam. Se você está no reino de Deus e se você produz frutos que só você usufrui deles, eu já te dou um conselho: saia desse reino, porque você está no reino errado. O reino do Senhor não é construído com mesquinhos, avarentos e nem com usurpadores. É um reino de compartilhar. E o melhor compartilhar no reino é compartilhar a vida, quando você compartilha a sua vida. É por isso que a própria palavra vai dizer que o Senhor se entregou por mim e por você. Jesus se entregou por mim e por você. Ele não ousou ficar sentado num lugar celestial como filho de Deus, mas se desfez das suas divindades, se tornou carne, obviamente uma carne divina, santificada, foi santo em tudo, não pecou, mas ele desceu da sua glória, para se fazer parecido comigo e com você, para sofrer as aflições que eu ou você passa, para que, de certa forma, nem eu e nem você pudéssemos dar desculpas diante dele. Nós precisamos entender esse processo. Davi esperou esse processo, e esse processo foi capaz de criar nele as estruturas que ele necessitava para chegar no grande dia da grande coroação. Durante esse grande período que ele passou, foi o período que eu creio que ele mais pôde ver a mão de Deus sobre a sua vida, que é o período da obediência. Entenda que não existe obediência de hoje para amanhã. Todos os grandes homens e grandes mulheres de Deus que viveram grandes coisas e que tiveram as suas raízes aprofundadas em Deus, eles passaram por esses períodos, eles foram obedientes. Para José o tempo durou cerca de 13 anos, Moisés teve que passar 40 anos pastoreando no deserto, antes dele estar pronto para conduzir o povo de Israel do Egito. E o próprio Jesus passou 30 anos sendo moldado, sendo lapidado, sendo trabalhado por Deus, para que nos últimos 3 anos aproximadamente da sua vida, ele pudesse de fato ser coroado. E você pode falar, mas Jesus foi coroado, meu irmão. A maior cruz que Jesus poderia receber, ele recebeu, que foi aquela cruz de espinhos, aquela cruz de dor, porque aquela cruz de dor representa o amor dele por mim e por você, o amor dele por toda a humanidade.
o amor dele por povos, tribos, línguas, raças e nações. Sabe, nós precisamos de mais raízes. Mais raízes, cara. Mais raízes em amor, mais raízes em compaixão, mais raízes em doação. Eu penso que o que a igreja precisa, eu não falo só da igreja brasileira não, o que a igreja no modo geral precisa ao redor do mundo é isso. Sabe, precisamos, sei lá, voltar, rever os nossos conceitos, nossos valores, rever a nossa vida. Sabe, um imediatismo louco, um individualismo louco. Eu não vejo evangelho nisso, eu não vejo Cristo nisso. Uma empatia. Precisamos de empatia. Acho que as pessoas não têm mais empatias umas com as outras. Está tudo muito estranho, muito esquisito. E quando nós vemos na vida dessas pessoas, eles passaram por esses processos, e esses processos muitas vezes dolorosos, e eles tinham um propósito, e o maior propósito da vida deles eram ser bênçãos na vida de outras pessoas. E quando nós vemos a maioria deles, eles não esperavam grandes holofotes. É impressionante como as pessoas, elas esperam holofotes hoje, como elas querem tão rápido isso. Parece que todo mundo está fazendo tudo para receber muitos aplausos, e esses aplausos precisam ser rápidos. Se eles não forem muito rápidos, você logo abandona, você logo desiste. Sabe, se não te der um lugar logo, um espaço logo, não te promover logo, não sei. Rapaz, eu não vou ficar falando do bem, não, vocês vão ler, vocês vão ver a vida dele. Começou como um pastor de jovens, sofreu pra caramba, passou 4 anos num negócio lá, queria desistir, mas persistiu, perseverou. Aí nós vemos a vida desses grandes homens de Deus, e eles passaram por essas mesmas situações, mas eles, sabe, eles decidiram avançar, permanecer, porque eles acreditavam que eles faziam parte de um propósito, que esse propósito era o próprio Deus. Você precisa entender que você faz parte de um propósito, e o propósito é o próprio Deus, mas todo propósito requer tempo, toda promessa tem tempo para acontecer. Vocês já ouviram falar sobre a metáfora do bambu chinês? Muitos talvez já ouviram, né? Bambu chinês, você planta a semente, e nos primeiros 5 anos, tudo que aparece é um pequeno broto, e você então passa a ver aquele broto, e nesses 5 anos, o sistema radicular das suas raízes estão aprofundando, tanto na horizontal, quanto na vertical, as suas raízes estão trabalhando, o bambu chinês está desenvolvendo, você não vê ele desenvolver, você olha e só está o broto lá, você olha e o broto está lá, por 5 anos aquele broto está ali, e de repente o bambu chinês faz assim, vup, e ele atinge até 25 metros de altura, é um dos bambus mais flexível que existe, de uma grande estrutura, não de solidez, de brutalidade, mas de flexibilidade. Ele não é um bambu, sabe, duro, rígido, mas ele é altamente resistente. E aí o que nós vamos ver na vida de um enraizado como Davi, é que Davi não era esse homem durão, mas era um homem flexível, um homem que soube voltar a apacentar ovelhas depois de ser ungido rei, um homem que chegou para matar o inimigo de Deus, Golias, experimentado,
Mas ele não ficou falando para todo mundo que ele já tinha matado leão, que ele defendia de urso, não. No momento certo, na hora certa, para a pessoa certa. Foi lá, fez o que fez, voltou, não tomou a glória para si, respeitou todos os outros companheiros que estavam consigo, não se fez maior do que ninguém, porque ninguém precisa se fazer maior do que ninguém. Eu não preciso mostrar que eu sou maior. Aquelas mulheres estavam cantando, pô, já tá bom, está cantando aí, está cantando, não tem problema. Eu não me vejo dessa forma, estão cantando, que fica assim. Humildade. Também não requereu o seu trono já de imediato, não aproveitou, sabe, a euforia do povo gritando o seu nome. Entendeu os processos, não queimou as etapas. Também não foi ficando desmotivado quando Saul passou a persegui-lo. Fala assim, larga a mão, né? É mesmo, eu não vou ficar na minha caverna com meus valentes criminosos, vou viver o meu reinado da minha forma, vou me rebelar. Não, seguiu o processo, não queimou etapas, não queimou o processo. Ele permaneceu, ele perseverou. E só criando raízes, só fincando raízes, só construindo, só permitindo que Deus construísse nele e através dele. Para Davi, forte era o Senhor, o nosso Deus. Ele apenas desenvolveu habilidade e resistência e flexibilidade, com um sistema de raízes bem fixadas num ambiente chamado fé. Tudo que você precisa é isso: desenvolver habilidades de resistência, flexibilidade. Seja flexível, e desenvolva em Deus um sistema de raízes nutridas pela fé. Que o Senhor te abençoe, que você realmente cresça e que o Senhor possa aparecer através da sua vida. Que Ele faça com que você se enraize, se arraigue nele cada dia mais, e que você possa sim, no tempo certo, no momento certo, produzir no Senhor os frutos que Ele tem para a sua vida, amém? Vamos levantar, eu vou orar por você.